Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai calcular a equação paramétrica da reta tangente à imagem dessa função vetorial, que passa pelo ponto f de 4π. Bem, para escrever a equação de uma reta, a gente precisa de duas informações. De maneira geral, a equação paramétrica dessa reta a gente consegue obter quando a gente conhece um ponto por onde passa a reta e mais o vetor diretor dessa reta. No caso das funções vetoriais, quando eu vou calcular a equação paramétrica de uma reta que é tangente à imagem da função f, esse ponto aqui é a imagem da função vetorial em um certo t0. E esse vetor diretor aqui é a derivada da função vetorial num certo t0, o mesmo t0 do ponto que foi dado no exercício. Bem, nesse exercício em particular, está dizendo que o ponto é o f de 4π. Então, o ponto P0 é o mesmo que o f de 4π, que quando eu substituir 4π na função, eu obtenho 5 cosseno de 4π mais 4π, vírgula 4π. Então, cosseno de 4π é o mesmo que cosseno de zero. Então, aqui a gente tem 5 vezes 1, que é o cosseno de zero, mais 4π na primeira coordenada e 4π na segunda coordenada. Então, o ponto P0 tem coordenadas 5 mais 4π e 4π. A outra informação que eu preciso, então, é o vetor diretor dado pela derivada da função nesse 4π, que é o meu t0 para esse exercício. Então, eu preciso primeiro determinar quem é a derivada da função vetorial num t qualquer, e depois eu vou trocar o t por t0 igual a 4π. Bom, então, como que eu vou derivar? A primeira coordenada, eu vou derivar 5 cosseno de t, nós temos menos 5 seno de t, porque a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada de t é 1. Na segunda coordenada, a derivada de t também é 1. Então, quando eu substituir o t pelo t0, que foi informado nesse exercício, nós vamos ter a derivada em 4π como sendo o vetor menos 5 seno de 4π mais 1 e 1. Seno de 4π é a mesma coisa que seno de zero, e seno de zero, porque eu estou dando duas voltas completas aqui no círculo, né? Então, e o seno de zero é zero. Então, na primeira coordenada aqui nós temos menos 5 vezes 0 mais 1, e 1 na segunda coordenada. Isso vai dar o vetor 1, 1. Então, a equação da reta fica no ponto, que foi o 5 mais 4π, vírgula 4π, mais o parâmetro t vezes o vetor diretor 1, 1. Também é correto escrever isso na forma paramétrica. Então, a gente pode agrupar primeira coordenada com primeira coordenada e segunda coordenada com segunda. Então, nós temos 5 mais 4π mais t, que é o t vezes 1, vírgula, 4π mais t, porque é t vezes 1. Daqui, então, nós temos que o x de t, esse aqui, vai ser 5 mais 4π mais t, e o y de t vai ser o 4π mais t. Então, aqui temos a equação paramétrica da reta tangente à imagem dessa função vetorial no ponto f de 4π. É isso, até o próximo vídeo, pessoal.